De todos os incendiários que já passaram pelos Estados Unidos, nenhum deles é igual a esse. Florestal. Montanhas, vales, campos, onde quer que haja natureza, algo acontece. Pelas mãos de um. Mas a fumaça não vem do fogo. Vem de outro lugar. Hoje, você vai conhecer a história Incendiário florestal. Ei pessoal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, bem-vindos a esse canal. Nós estamos hoje no terceiro episódio da minissérie Na Mira de Incendiários e hoje a trama que eu vou trazer, ela é muito forte, ela envolve o incêndio Esperança que aconteceu na Califórnia. Eu vou contar com detalhes sobre tudo, sobre esse terrível incendiário florestal e eu tenho certeza que muitas das informações que eu vou apresentar aqui vão surpreender a muitos. Então já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque essa história vai te deixar sem fôlego. Por volta da 1h da manhã do dia 26 de outubro de 2006, um homem não identificado até então usou uma combinação de fósforos e cigarros para iniciar um incêndio em Cabazon, na base das montanhas de São Jacinto. O fogo se espalhou rapidamente em ventos moderados de Santa Ana e arbustos inflamáveis devido à proximidade do fogo com o bioma Chaparral. Por volta das 2h30 da manhã, uma ligação acordou Jess McKillen. Seu chefe queria saber se ele poderia ajudar em um incêndio, mesmo sendo o seu dia de folga. É um grande problema, disse o capitão Mark a Jess, que era um operador de bombeiros da Engine 57. O Jess, sempre ansioso em ajudar, perguntou à sua esposa, posso ir? E ela respondeu, se você quiser. A Karen não se preocupou, porque o Jess já tinha enfrentado grandes incêndios antes. Jess disse à esposa que a amava. Ele imaginou que ficaria fora 2 dias devido ao incêndio. Os ventos de Santa Ana começaram a empurrar o fogo em direção da rodovia 243. O incêndio logo atingiu 500 hectares e os bombeiros concluíram que isso iria aumentar pelo menos mais 50 vezes. Esse era mais um incêndio misterioso que estava acontecendo na cidade. Por volta das 4h da manhã, o capitão Mark, Jess e outros membros do Motor 57, Jason Mackay, Pablo Cerda e Daniel Hoover, foram designados para ajudar nas evacuações de Twin Pines e também proteger essas residências. O serviço florestal da área do interior não perdia um bombeiro há quase 40 anos. Às 5h15 da manhã, os motores 52 e 57 chegaram à rodovia 243, em Twin Pines. O caminhão de bombeiros 57 encontrou uma casa vazia e então eles seguiram em frente. Porém, a locomotiva 52 decidiu proteger essa casa. Por volta das 6h40 da manhã, o chefe dos bombeiros percebeu que o fogo estava vindo rápido demais e na direção de Twin Pines. Então ele recomendou que houvesse evacuações. Só que minutos depois, o fogo saltou da rodovia e foi para a montanha. E por volta das 7h10 da manhã, uma ravina canalizou a fúria do fogo direto para a tripulação do motor 57. A onda de fogo engoliu a casa e os seus arredores em menos de 5 segundos. Inicialmente, o calor atingiu o Jason e o Jess, com mais de 1.600 graus. Nenhum dos dois teve tempo de fugir. Eles caíram imediatamente aonde estavam. O Daniel correu pela casa, tentando fugir do fogo. Ele cruzou o pátio, depois desceu e saiu pela garagem. Ele desabou em uma moita, deixando um rastro evidente de pegadas. O capitão Mark e o bombeiro Cerda, eles estavam perto da piscina e chegaram à garagem antes de desmaiar. A cerca de 500 metros de distância, um redemoinho de fogo varreu a casa onde o motor 52 estava estacionado. A tripulação se refugiou no motor e escapou de ter ferimento. Alguns bombeiros se esforçaram para ver o que estava acontecendo através da fumaça, mas o vento jogou em seus rostos destroços do fogo. Josh Spoon, um bombeiro do caminhão 54, cobriu a boca com as mãos, que estavam com luvas, e desmaiou em seguida. Nessa hora ele pensou em sua filha bebê e em sua esposa. Ele queria dar um abraço nela. O capitão Richard Gerhardt, de 51 anos, chegou ao local onde estava a tripulação do motor 57 e ele logo viu
o Pablo. E ele usou o rádio para chamar os socorristas. Bombeiro abatido, precisamos de paramédicos aqui. Isso às 7h57 da manhã. 2 bombeiros estavam gravemente feridos, então ele ainda estava à procura dos outros. 1 minuto depois, ele solicitou 2 ambulâncias e 1 minuto depois desse minuto, ele solicitou 4. Enquanto os bombeiros examinavam Pablo, ele estava acordado, mas as suas vias respiratórias haviam sido muito comprometidas. Especificamente, as chamas carbonizaram 90% do seu corpo. Alguns metros à esquerda, outros bombeiros realizavam um RPC no Capitão Mark. As queimaduras cobriram 100% do seu corpo. Um outro bombeiro, melhor amigo de Mark, também chegou no local. Ele pegou sua mão e disse: tudo vai ficar bem. Infelizmente, às 8h04 da manhã, eles chamaram o legista. Já haviam encontrado o Daniel, o Jason e o Jess sem vida. Antes de avançar na história, eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar para vocês o que esses bombeiros estavam fazendo especificamente na noite que antecedeu o incêndio. Com apenas 27 anos na época, o Jason era muito respeitado entre os seus colegas e estava a caminho de se tornar um dos mais jovens capitães do serviço florestal. A noiva dele, Stacy, nunca trouxe o seu celular para a cama com ela, mas na noite anterior ao incêndio ela o fez. Ela e Jason haviam assistido um filme, cujo ela não se lembra o nome. Depois eles compraram comida no mercado, o que era um dos passatempos favoritos do Jason, porque fazia com que eles se sentissem um casal com muitos anos de idade. Mas às 10h30 o Jason foi pro corpo de bombeiros, porque era o seu plantão, e enquanto ele ia pro trabalho e dirigia, eles conversaram por telefone. Era um casal muito apaixonado. E aí depois que desligaram, a Stacy deitou para dormir, mas aí ela ligou de novo pro Jason e disse: eu só queria falar que eu te amo de novo, e desligou. Por dias, o Jason teve uma sensação que seria chamado para ajudar no incêndio criminoso. Ele sabia que isso ia acontecer de novo. Por volta das 2h30 da manhã, o Jason ligou para Stacy. Ei, você não vai acreditar nisso. Temos um incêndio criminoso, eu tava certo. E ele disse: eu te amo, e ela disse: eu te amo, e eles desligaram. Às 10h30 da manhã, a Stacy recebeu uma ligação da sua tia no Texas. Você está bem? E a Stacy rebateu: sim, tia, por quê? Eu vi que 3 bombeiros morreram. E a Stacy disse: onde a senhora viu isso? E ela respondeu: na televisão, tá falando na televisão. A preocupação se instalou em Stacy, mas ela não entrou em pânico. Ela pegou seu celular e ligou pro Jason, mas caiu direto no correio de voz. Eu estou preocupada com você, por favor, só me diga que está bem. Mas passaram-se os minutos e não houve resposta, não houve retorno. Então às 11h30 da manhã, ela ligou para a estação Idlewild e eles confirmaram que houveram baixas naquele distrito, mas não forneceram os nomes. Mais ou menos 2h30 da manhã, o Capitão Mark ligou para sua esposa para contar sobre o incêndio. E ela disse que não gostava de vê-lo atuando por ali porque ela sabia que Cabazon tinha um terreno muito inflamável. E ela o fez prometer que iria ter cuidado. Os dois disseram que se amavam e desligaram. Infelizmente, várias horas depois, tanto a Stacy como a Maria receberam a triste informação de que eles não haviam sobrevivido. Um escândalo midiático tomou conta a partir do momento que as baixas haviam se instalado e inicialmente $100 mil foram oferecidos como recompensa para quem ajudasse na busca por informações. Mas rapidamente, 5 outros condados, além do próprio estado, doaram dinheiro para aumentar essa recompensa, que subiu para $600 mil, exigindo informações que levassem à prisão e condenação do responsável. Mais de 40 detetives se uniram aos investigadores da Cal Fire e agentes do FBI especializados em álcool, tabaco e armas de fogo. Eles trouxeram geradores, especialista em perfis de incêndios criminosos e também especialistas em polígrafo. Esse incêndio ficou conhecido como Fogo Esperança. De cara, eles perceberam que, como os incêndios anteriores, esse havia algo em comum. Um incêndio em 9 de junho, numa reserva indígena, os investigadores encontraram 6 palitos de fósforos presos a um cigarro. No dia seguinte, dia 7, houve outro incêndio e os investigadores encontraram 7 palitos de fósforos
presos a um cigarro. Câmeras de vigilância instaladas no topo dos postes foram analisadas e eles encontraram algo interessante analisando as imagens de outro incêndio que aconteceu no dia 22 de outubro. As imagens captaram um Ford. Enquanto isso, no hospital, Pablo Cerda estava lutando pela vida. Quando então a família precisou tomar a difícil decisão, que era retirá-lo do aparelho de suporte. E infelizmente, no dia 31 de outubro, às 17 horas, ele acabou partindo também. 77% da sua pele havia sido removido por causa das queimaduras. Ele havia passado por 2 operações e a família não quis que ele passasse por uma terceira. Já havia sido sofrimento demais. A supervisora do Serviço Florestal americano anunciou a perda de Cerda por volta das 19 horas da noite. Pouco depois dessa informação vir a público, o responsável foi preso. O incêndio Esperança queimou por 5 dias antes de ser totalmente contido no dia 30 de outubro. Cerca de 163 quilômetros foram atingidos pelo fogo, quase 63 milhas quadradas, destruindo 34 casas e 20 edifícios, além de danificar o pavimento da rodovia estadual 243. 12 pessoas foram feridas, uma delas em estado grave, e o principal, a perca dos 5 bombeiros. A região entrou em luto imediato. Isso acabou provocando uma grande comoção nos Estados Unidos. Os danos que o incêndio causou são estimados em 9 milhões de dólares. É pior do que os incêndios que a gente viu no primeiro episódio. Antes da gente seguir em frente e ver o que vai acontecer na investigação e nos desdobramentos, que vai ser muito interessante, eu vou falar um pouquinho dos bombeiros, começando pelo Capitão Mark. Ele começou no serviço florestal aos 18 anos, serviu por 25 anos, ele conhecia praticamente todo mundo no escritório de prevenção de incêndios. Além do seu próprio distrito, ele tinha contato com os outros colegas das outras regiões e escritórios. Ele era definido pelas seguintes palavras: proteger e assegurar. Os maiores amores da sua vida eram seus 6 filhos e a sua esposa Maria. Essa seria a primeira temporada de basquete no qual ele era treinador da Liga Infantil, aonde ele treinaria as suas filhas gêmeas. Ele já tinha uma carreira de 8 anos como treinador. Ele era muito envolvido em esporte. Ele era apaixonado por aviões e estava montando um modelo para construir junto com seus amigos. O sonho dele era fazer parte da base aérea, mas infelizmente 2 dias antes do incêndio ele recebeu uma ligação onde eles informaram que ele não seria contratado porque faltava orçamento. A esposa comentou que ele havia ficado chateado por essa recusa. Ele deixou a sua esposa Maria, os seus filhos Jacob, Seth, Kyle, Esha e as filhas Tisa e Savannah. Teve também o Daniel, que foi um dos que mais me chocou porque ele tinha 20 anos e desde menino ele queria se tornar bombeiro. Ele era muito respeitado e conhecido pelos seus amigos e familiares por conta da sua integridade, a sua liderança e por ser um jovem tão guerreiro. Ele nunca havia aberto mão dos seus princípios, do que ele acreditava ser justo e correto. Ele havia iniciado a carreira no dia 4 de outubro de 2006 como bombeiro do serviço florestal. O incêndio Esperança havia sido o seu primeiro. A mãe dele, Glória, destacou o seguinte: é meio difícil de engolir. Ele era apenas uma criança, mas ele queria ser bombeiro e queria trabalhar salvando a vida das pessoas. Já o Jason, o noivo da Stacy, falava em ser bombeiro desde os 3 anos de idade. Ele ganhou honras todos os anos no ensino médio. Aos 13 anos de idade, ele teve que se tornar o homem da casa. Ele se esforçou para garantir que a sua mãe, que sofria de lúpus, tivesse tudo que precisasse no tratamento e para ter uma vida confortável. Ele procurou ajudar muito na época quando a irmã dele, Brenda, de 16 anos, também teve que se locomover para ajudar a família e atender as outras irmãs, Jod, de 8 anos, Cristal, de 6 anos e a avó idosa que também morava com eles. Ele acabou perdendo a própria infância para cuidar da família e quando chegou aos 25 anos, a família ficou um pouco preocupada porque ele não havia encontrado ninguém e sabiam que ele tinha o sonho de ter filhos. E no último capítulo da sua vida foi quando ele conheceu a Stacy. E a partir de então ele viu que o futuro já estava aberto para que ele passasse a realizar todos os seus sonhos ao lado dela. Eles planejavam se casar em outubro do ano seguinte. Ele havia conseguido estabilizar toda a família.
Os irmãos estavam bem empregados, a mãe estava estável, a avó estava bem e parecia que tudo ia dar certo. Já o Jess McKillen trabalhou no serviço florestal por 7 anos. Entre várias das atividades comunitárias que ele fazia e que os outros faziam também, ele se apresentava como voluntário todos os anos na caminhada do câncer e ele sonhava muito em ser transferido para o departamento da cidade algum dia. Além disso, ele lecionava durante o inverno. Ele era casado com a Karen. A perda desses rapazes chocou muito a Califórnia e o país como um todo, porque os bombeiros eles têm uma reputação muito positiva, melhor do que os policiais, melhor do que o próprio FBI. Em si, os bombeiros é uma das instituições mais bem vistas dos Estados Unidos, principalmente pelo trabalho deles ser de um alto risco. Não que eu não acho que as outras não sejam, mas especificamente eles sempre estão envolvidos em menos escândalos do que os agentes de outras corporações. Então isso ajuda a manter a imagem da profissão em si muito limpa, e isso acaba sempre provocando uma grande comoção quando incidentes como esse acontecem, acidentalmente ou não. E ainda mais nesse caso que era criminoso, a revolta foi muito grande. O que resultou na prisão do suposto responsável até então? Os detetives encontraram um dispositivo DNA ligado aos dispositivos incendiários de cigarros fósforos que foram usados nos incêndios. Não em todos, mas em 2 especificamente. O mecânico de automóveis de 36 anos de Beaumont foi acusado de incêndio criminoso e também responsável pelo que aconteceu com os bombeiros, além da catástrofe com as casas e edifícios. O nome dele era Raymond Lee Oyler. Inicialmente, as autoridades o prenderam sob suspeita, mas no dia 2 de novembro eles o acusaram formalmente. O promotor Rod Pacheco falou o seguinte, que haviam mais de 30 pessoas analisando todas as evidências, eles estavam clausurados dentro de uma sala, e além de que reuniu vários dos promotores mais experientes do estado da Califórnia, todos eles chegaram numa conclusão unânime. Posteriormente, o Raymond foi acusado por mais 11 incêndios e 10 acusações de posse de materiais criminosos. O advogado do Raymond, Mark McDonald, negou todas as acusações contra o seu cliente e corroborou quando o Raymond se declarou inocente das 26 acusações. A promotoria rebateu e disse que as evidências eram avassaladoras, e o Mark disse o seguinte: se fossem avassaladoras, ele já teria sido preso bem antes. Uma testemunha chamada Edith Bowers, que mora no bairro Cabazon, se apresentou como testemunha e relatou ter visto Raymond logo após o início do incêndio. Bom, os detetives começaram a analisar a ficha criminal do Raymond. Ele tinha alguns antecedentes. Em 1995, ele se declarou culpado de roubo de automóveis em San Bernardino, e 6 anos depois ele se confessou culpado de possuir substância controlada. O advogado Mark, quando foi confrontado com esse histórico, disse que não tinha lido os relatórios e passou a demonstrar preocupação, dizendo o seguinte: ele pontuou que o Raymond poderia não ter um julgamento justo, já que todo o estado estava sendo informado de noite do que estava acontecendo. E ainda disse que a promotoria estava usando essas alegações para piorar a imagem do Raymond, que ele precisava conferir a veracidade de todo esse histórico supostamente criminoso do seu cliente. Ele também disse que o Raymond estava praticamente catatônico de tanto medo que estava sentindo da situação injusta que estava vivendo. Ele disse que os pais e a namorada do Raymond estavam em choque e que ninguém acreditava que ele havia feito isso. Bom, mas vocês sabem como a mídia é, e eles foram atrás dos familiares. O ex-sogro do Raymond disse que ele não prestava e que o Raymond havia prejudicado a sua filha Christy. Embora eles haviam se casado em 1997, eles se separaram em 99 e a Christy teve que pedir uma ordem de restrição contra o Raymond. Ele também destacou que ele era um homem violento e que vendia substâncias ilegais. A ex-esposa do Raymond disse que era assediada verbalmente e que o motivo principal da separação era o tráfico que ele estava fazendo dentro da sua própria casa e que ela não poderia permitir que o seu filho pequeno pudesse crescer numa situação assim. Na petição que ela fez ao tribunal em 1999, entre os adjetivos que ela nomeou o Raymond, ela disse que ele era imprevisível e que se debatia nas paredes. O casal se divorciou em 2001 e ela acabou perdendo a vida em um acidente de trânsito em 2005. O ex-sogro do Raymond encerrou a entrevista dizendo o seguinte: talvez ele tenha mudado desde então, mas eu duvido. Ray não valia nada. Isso é o melhor que posso dizer sobre ele. Os registros do condado de Riverside também mostraram que Raymond teve uma filha em 1987. Ele engravidou uma moça de 15 anos quando tinha 16. Só que olha que interessante, os colegas de trabalho do Ray disseram em entrevistas
que acreditavam que as autoridades haviam prendido o homem errado. O mecânico Jason King, de 23 anos, relatou que o Raymond mantinha fotos da sua namorada e da sua bebê de 7 meses em sua caixa de ferramentas. Eu destaquei esse trecho para trazer para vocês. Ele disse o seguinte: era óbvio que era para sua esposa e sua filha que ele vivia. Esse cara apenas queria mudar sua vida. Duvido que ele tenha feito algo assim. Com certeza ele não fez. O gerente geral do local de trabalho também descreveu Ray como um cara muito bom e também revelou o seguinte, que até me deu um pouco de choque. Eu vou ler aqui para vocês. Ele deixava moradores de rua dormirem em seu carro e corria para casa para cuidar da sua filha e da sua namorada, que era uma garçonete que trabalhava à noite. Se Ray for culpado, ele deve ser punido. Mas nós trabalhamos com tochas de fogo e não é como se ele estivesse lá olhando para isso. E ele destacou que quando o Raymond foi interrogado pela primeira vez, o Ray posteriormente contou a ele que os detetives ameaçaram fazer da sua vida um inferno caso ele não confessasse que fosse responsável. Conforme a notícia foi se espalhando, os vizinhos do Ray e os pais expressaram descrença e diziam que o que estava acontecendo era um absurdo. O tio dele, Charles, falou que também não acreditava e que ficou chocado quando viu que aquilo estava acontecendo. Ele disse que o Ray era um cara muito legal e muito bom. E um vizinho ainda disse o seguinte: se ele fez isso, garanto que foi um acidente. Ele provavelmente deixou cair um cigarro ou algo assim. Ele é um fumante inveterado. Posteriormente, a maior parte da família se recusou a falar com a imprensa e falar com qualquer outra pessoa. O julgamento dele começou em janeiro de 2009 e durou 5 longas semanas. Dentro do carro dele, as autoridades encontraram o seguinte: uma peruca, luva de látex, cigarros, tinta de spray preta e um estilingue parcialmente queimado. Muito suspeito. E aí, as autoridades acreditavam que era isso que ele usava para poder arremessar os dispositivos incendiários. E a promotoria, para você que ainda estava achando que o Raymond poderia ser realmente inocente, sinto muito, mas eu vou te apresentar agora provas bombásticas que a promotoria lançou no julgamento. Câmeras de segurança de um posto de gasolina registraram o Raymond conversando com um cara. E esse homem foi chamado para testemunhar. Ele falou que conheceu o Raymond ali no posto mesmo, aquela hora, e eles conversaram enquanto olhavam para um incêndio na montanha. E ele revelou que quando o fogo começou, o Raymond disse o seguinte a ele: está acontecendo exatamente o que eu pensei que aconteceria. A promotoria também disse o seguinte: ele usou dispositivos incendiários semelhantes em todos os incidentes. Na fogueira de esperança, um punhado de fósforos de madeira foi enrolado em torno de um cigarro Marlboro com elástico e colocado no mato. O cigarro foi aceso, dando ao incendiário cerca de 10 minutos para escapar. Os dispositivos que o Sr. Euler usou têm semelhanças distintas, e você pode ver como os dispositivos mudam com o tempo e como há uma evolução no pensamento do réu. Vários investigadores de incêndio testemunharam que parecia que o Raymond estava experimentando diferentes técnicas para ver qual delas ele se encaixava melhor. E como ele foi ganhando experiência, à medida que o verão avançava, menos fósforos ele usava para fazer seus incêndios. E aí teve um testemunho que foi um golpe final. A atual namorada do Raymond. Ela revelou que ele se gabava de estar causando incêndios florestais e ainda se queixou com ela que eles não eram grandes o suficiente. A namorada tinha ciência do que ele estava fazendo e ela deu um ultimato para que ele parasse. Ela relatou que um dia eles estavam assistindo televisão e enquanto o jornal anunciava um incêndio na rodovia 60, ele disse a ela: eu fiz isso. Ela o repreendeu severamente e ele parou com os incêndios por apenas 6 semanas. Durante o julgamento, o Raymond estava com um rosto inexpressível enquanto os familiares choravam e se abraçavam enquanto os depoimentos iam acontecendo. Antes da sentença, o juiz permitiu que os familiares e os bombeiros pudessem se dirigir ao Raymond. E a Glória, mãe do Daniel de 20 anos, disse o seguinte: eu nunca vou ver os filhos que ele teria. Eu nunca vou ouvir "eu te amo, mãe". Eu nunca mais vou ouvir sua voz. A dor de nunca mais ver meu filho é insuportável, disse ela enquanto lutava para manter a compostura. Ela também ainda reafirmou o seguinte: você não só destruiu minha família, mas como destruiu a sua própria família. O irmão do Jason também disse o seguinte no seu encerramento final: ele roubou algo de nós que não pode pagar. Espero que o Senhor o condene à pena de morte pelo que ele fez com meu irmão, porque isso é justiça. Não há nada justo que você possa fazer para consertar isso, mas o Senhor pode nos dar um pequeno encerramento. Depois que o advogado do Raymond abandonou a pompa de inocente, ele e o Raymond confessaram então que ele havia sido culpado por 11 dos 25 incêndios que estava sendo indiciado. Mas
Mas o advogado negou veementemente que o Raymond havia iniciado o fogo esperança. No 5º dia de deliberações, os jurados disseram ao juiz que não tinham conseguido chegar num consenso. Aí o juiz incentivou os jurados a continuar tentando, tente um pouco mais. E aí no dia seguinte eles chegaram a um veredicto, que demorou 35 minutos a ser lido. Ele foi declarado culpado por 5 acusações de homicídio, 20 acusações de incêndio criminoso e 17 acusações de uso de dispositivo para incêndio criminoso. Em seguida, o juiz disse: "Você será sentenciado à pena de morte." Aí o Raymond olhou para o seu advogado e eles riram. A reação, para todos que o viram naquele dia, a reação dele era como se: "Tô nem aí." Quando o julgamento acabou, as famílias dos bombeiros se abraçaram, choraram, lotaram os corredores. Os membros da família do Raymond não quiseram dar entrevista, mas eles também choraram e eles desceram pelo elevador escondido, onde eles disseram que era injusto o que havia acontecido e que aquilo não fazia sentido. E a filha, que havia nascido quando ele tinha 16 anos, disse o seguinte para a imprensa: "O meu pai não é o monstro que a promotoria tentou pintar ali dentro." As famílias dos bombeiros também não quiseram conversar com a imprensa. Eles foram retirados do tribunal pelos serviços de vítimas do promotor público. E o advogado do Raymond, o Mark, ainda teve a audácia de dizer o seguinte: "Meu cliente não teve um julgamento justo." E ainda tentou dar uma aula de direito legal para a imprensa. Com certeza, ele é o advogado do ano. A promotoria rebateu dizendo o seguinte, que não era o primeiro incêndio do Raymond, o Esperanza. Ele sabia muito bem os riscos, ele sabia que pessoas poderiam ser severamente atingidas e que ele não se importava com o que estava fazendo. Posteriormente, a família do Raymond se mudou, todo mundo deixou os bairros e as casas, a imprensa jamais conseguiu encontrá-los novamente e memoriais começaram a surgir, pequenos e grandes, parques e rodovias foram renomeadas e um memorial público foi realizado no dia 5 de novembro de 2006. Foram arrecadados mais de 1 milhão em doações. Os legisladores estaduais e federais se envolveram para garantir que não houvesse impostos desse dinheiro, para que ele fosse direto para as famílias das vítimas sem que eles precisassem devolver sua parte ao governo. E as famílias dos bombeiros, eles receberam doações de vários lugares, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Portugal, França, Espanha e Reino Unido. Entre vários relatórios que foram produzidos, dando todas as minúcias do que havia acontecido, uma reconsideração foi passada para todos os bombeiros posteriormente, levantando a questão de o quanto realmente os bombeiros deveriam se arriscar apenas para salvar propriedades quando o perigo é muito iminente. Então houve uma mudança nas diretrizes, estabelecendo uma mensagem para os bombeiros de que não valia a pena morrer por nenhuma casa. Infelizmente, se o caminhão do Capitão Mark tivesse deixado e seguido em frente, todos eles teriam sobrevivido. Pessoal, então vamos partir para a nossa análise. Eu vou considerar o Raymond como um psicopata tradicional, porque isso explica muito da falta de inteligência, da imprudência e da periculosidade que ele nunca teve. Eu acredito que o cérebro social dele não era bem desenvolvido. Então, nesse caso, ele não sente as mesmas sensações que eu e você sentimos. Então, não há medo, perigo, risco ou ameaça. Eu quero fazer, então ele vai lá e faz. Eu quero ir, então ele vai. Eu quero dizer, então ele vai lá e conta. Ele não pensa, ele só faz. É mais ou menos essa linha que um psicopata tradicional segue. Então, por isso, não há uma reação mediante ao sofrimento das pessoas. As regiões do cérebro de empatia e aversão estão desativadas em pessoas como ele. Isso, inclusive, é possível constatar através de tomografias. Então, basicamente, não há uma manifestação quando ele vê a dor do outro. Eu vou te dar um exemplo. Imagina agora que uma pessoa está refém de um homem perigoso, sádico, maligno, um psicopata. E então, esse psicopata está pegando uma tesoura para arrancar as unhas da vítima. Viu? Qual que é a sua reação? Qual que foi a sua reação agora? Foi aversão? Foi nojo? Foi, ai meu Deus, não quero ouvir isso? É o que pessoas normais sentem. Mas o psicopata não se importa, porque ele é indiferente. Nos Estados Unidos, os psicopatas representam 1% da população do país.
país, embora eu pessoalmente acredite que essa porcentagem ela é bem maior. E nesse caso, esses 1% representam 25% dos preços americanos. E a reflexão que eu quero trazer é sobre o trecho dessa história que me deixa muito incomodado, que também foi algo que a promotoria destacou. Por que a namorada do Raymond não foi à polícia? Por que ela não fez nada? Afinal de contas, o pai do Raymond posteriormente confessou que sabia que o filho gostava de causar incêndios. O preço dessa omissão custou a vida de pessoas inocentes. Todo mundo que sabia e não fez nada tem esse sangue nas mãos. Responsabilidade é sobre a pessoa que responde pelos seus atos e pela ação ou ausência deles. Eu tô vendo o problema, eu não concordo. Eu sei que eu preciso agir, mas eu acabo optando por não fazer nada. Isso me torna um cúmplice, direta ou indiretamente. Às vezes as pessoas não fazem nada porque é inconveniente, é desconfortável, não quero me envolver, não quero tocar, então deixa rolar. Mas eu quero te dizer que existem pequenas e grandes escolhas. E omissão é uma delas. E 80% das pessoas escolhem a omissão diariamente. Eu não sei o que você pode estar deixando passar ou está preterindo, mas saiba, se você já está ciente de algo, você já está envolvido. E uma teia vai te ligar a informação que você recebeu para o resto da sua vida. Talvez um dia você vai lamentar quando a corda arrebentar para o seu lado. Porque no fim, uma ou várias pessoas vão ter que pagar pelo erro de outras pessoas. E muitas vezes quem paga pelo erro não é apenas o executor, o precursor, mas sim as outras pessoas que também serão atingidas pelas consequências da tragédia. E a partir do momento que os atos da sua omissão começarem a aparecer, você vai ter que conviver com essas memórias pro resto da sua vida, sabendo que poderia ter feito algo, mas não fez. A gente é obrigado a ver coisas que nos indignam diariamente, situações que nos afetam que muitas vezes não podemos fazer nada para alterar. Mas alguém em outro lugar poderia fazer e escolhe não fazer. E assim o ciclo vicioso permanece girando em todo mundo e em todos os lugares. Eu não estou dizendo que é fácil, nem que a sua ação vai trazer resultados esperados ou vai derrubar o problema de uma vez. Eu não posso te garantir nada, mas o resultado de fazer o que é certo, você só vai saber depois que fizer o que é certo, mesmo que ninguém mais estiver fazendo. Pessoal, espero que você tenha gostado de mais essa história, que é muito chocante e bastante emocional. Foi um caso muito delicado porque tinham muitas pessoas envolvidas, então precisava ir atrás de várias famílias e eu procurei e eu encontrei o que eu pude, que estava ao meu alcance. Eu espero que você tenha gostado. Então comenta, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente porque vai me ajudar muito. A gente precisa crescer nesse canal. Me siga lá no Instagram se você ainda não me segue, Gustavo N Psicanalista. Conheça mais o meu trabalho, eu tenho meu livro Perfeito Trans, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana. Se você adquirir pelo meu site, você ganha marcadores, você ganha posters, bônus exclusivos e só pra você. A gente se vê amanhã no próximo capítulo e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.